batalhador pelo Clube da Esquina. É uma luta o tempo inteiro, né, para viabilizar o museu do Clube da Esquina. Então nós vimos ali um trecho do documentário da Isabela Martins. Isabela, você estava me contando aqui que não foi fácil fazer o documentário não, né? Não foi nada fácil. Eu contei com a ajuda de muitas pessoas, principalmente, né, com os laboratórios de rádio e vídeo da PUC Minas, que tem toda uma estrutura Era o incrível. seu trabalho final de conclusão de curso ou não? Não, era um documentário, era na verdade o último documentário a ser feito para uma disciplina e meu pai tinha me dado um DVD do Playing for Change, que é um grupo que um músico americano, que um produtor americano reuniu vários músicos e eles começaram a tocar um reggae de raiz e tudo mais. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso. Só que eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa daqui, nada mais raiz em Minas do que o Clube da Esquina. Sim. Aí esse documentário final na faculdade foi a oportunidade para poder fazer esse documentário que eu queria. Então ele tem essa parte inicial que conta com os depoimentos não só do Márcio Borges, mas como da Solange Borges também, contando o porquê dessa letra da Clube da Esquina número 2, que eu escolhi para fazer, além dela ser, porque no CD que tá completando 40 anos, essa música ela veio só instrumental, ela não tem uma voz. A voz apareceu depois que o Márcio Borges fez a letra. Então eu escolhi essa música porque para mim é a mais bonita, mas não só por isso, porque a harmonia dela é muito instrumental, então cabia com que a gente colocasse outros instrumentos na música, porque o documentário não é só a parte documental, tem a parte do videoclipe também, que a gente reúne vários músicos de Belo Horizonte e eles cantam essa música fazendo uma versão nova, com vários... Ótimo. É aí que entra o Pedro, que está do seu lado. Vou pedir para você passar o microfone para ele, vamos colocar o Pedro no papo. Vamos lá, Pedro, você é guitarrista, né? Isso. E aí, como é que foi esse convite aí? Como é que você recebeu essa coisa? Foi meio estranho? Bom, nada estranho, porque, assim como o Péricles mencionou, o Clube da Esquina, no meu caso, ele não foi apenas uma porta de entrada para a música brasileira, mas também para a atividade como compositor, como instrumentista. Interessante, tá. Então, sempre foi uma música que andou ao meu lado, ao longo da minha trajetória. É uma referência profissional sua. Então, imediatamente, foi um prazer participar e, como a Isabela falou, a responsabilidade de mexer em algo tradicional, algo que já está ali... Clássico. Né? Então, assim, a responsabilidade de nós músicos que participamos foi muito grande, mas felizmente o resultado foi muito... Legal. Eu estava conversando com o Péricles, qual que é a dificuldade de se tocar música, né, no Clube da Esquina no intervalo. O Péricles falou, né, da questão da harmonia, né, Péricles? É difícil, né? Você concorda também, Pedro? Como é que é? Sim, as harmonias e principalmente os arranjos, o que é feito com essas harmonias nas gravações, por conta da influência do jazz, de figuras como Tony Horta, como Wagner Tiso, que prepararam com muito esmero aqueles arranjos, aquelas canções, é sempre um desafio para o músico entrar naquele universo e conseguir reproduzir ou reler as canções à altura. Tá bom. Bruno, na fala da Isabela, ela disse assim, nada mais raiz, mais roots, vamos dizer assim, do que o Clube da Esquina. Por que a gente tem essa identificação que o Clube da Esquina é mineiro, é muito mais mineiro do que do mundo, do Brasil? Mas é uma coisa que tem a ver com diálogo. Chamando uma outra música que eles falam, Sou do Mundo, Sou Minas Gerais, traduz muito esse diálogo. Então foi falado, tem o jazz na presença do Toninho Horta, mas tem os Beatles com Beto Guedes e Lobos. A gente não pode esquecer também da canção latina, a parceria com a Mercedes Sosa. Os tambores, o congado, a né? Cultura negra em geral, que é modernizada através do violão do Milton Nascimento. O próprio Tavinho Moura com as canções folclóricas do norte de Minas. Então é um caldeirão cultural que eles jogam naquela sopa ali e traz algo novo. Então é um diálogo entre o que havia de mais arcaico no sertão do norte de Minas com o que havia de mais moderno em termos musicais tocando pelo mundo. Beatles, o rock progressivo na presença do grupo Som Imaginário, que vai fazer a banda base dos discos do Milton também. Então é um diálogo assim, para todos os lados. A gente pode dizer que a música do Clube da Esquina, ela fala todos os idiomas. Ok. Vamos então na plateia. Galera, alguém quer fazer perguntas, comentários? Sei que temos fãs aqui do Clube da Esquina, né? Você levantou a mão na hora que eu perguntei. Qual que é o seu nome? Microfone. Vamos lá? Stephanie. Stephanie. Quantos anos você tem, Stephanie? Eu tenho 18. 18. E aí, como é que nasceu esse gosto? Como é que você conheceu o clube? Então, eu já tinha ouvido falar, né, que é questão de Minas Gerais, mas na minha escola, no terceiro ano, tinha que fazer um trabalho mais a fundo sobre o Clube da Esquina. O tema do trabalho era o Clube da Esquina? Ficou Era qual disciplina? Era um trabalho do
Tá. Pré-projeto. Pré-projeto. Aí que eu fui saber a fundo, conhecer, que eu já gostava, né? Milton Nascimento, aquela coisa da esquina. Aí eu fiquei, não sabia que Samuel Rosa também já tinha participado, aquela coisa que foi surgindo assim, encontros casuais numa esquina, o pessoal bebendo cerveja ali e produzindo músicas. É a coisa dos bares na esquina, né? Que o Bruno falou, né? Isso. Mas as pessoas estranham quando você, né, nova, assim, menos de 20 anos, fala, olha, eu gosto do Clube da Esquina, sou fã do Clube da Esquina. Estranho sim. E tem, tipo assim, dá vontade de você falar, não, mas procura saber, conhece a música, são muito boas, sabe? Aquela coisa cultural mesmo. Tá, legal. Temos um jovem aqui, gostei do seu depoimento aqui no intervalo, estava provocando vocês. Seu nome? Alan, meu nome. Alan, você falou assim, ô Elias, eu não sou fã do Clube da Esquina, entendo, conheço e tal, mas não sou fã, né? Eu não posso julgar, eu tenho que conhecer primeiro, pra falar, ter opinião. Mas, como tudo. Sim. Como qualquer coisa na sua vida, mas vendo os comentários, influência dos Beatles que eu conheço, eu acho que você pode, a partir disso, começar a ter conhecimento. Eu acho interessante legal, o jovem... você está aberto, né? Estou aberto a conhecimento. Eu acho interessante o jovem voltar para a cultura e prestar atenção no que já foi produzido, não ficar só ligado ao que tem hoje em dia, porque foi produzido muita coisa boa. Uhum. Você tem que prestar atenção nisso. Legal. Bruno, vamos entrar numa polêmica aqui que a gente já conversou várias vezes. O Clube da Esquina é um movimento ou não é um movimento? Eu costumo dizer que seria um movimento espontâneo. Na medida que, se a gente pensar no movimento como uma declaração, um manifesto, tal como foi a Tropicália ou como foi os modernistas de 22... O Mangue Beat, né? Que você o Mangue falou Beat. isso. O que seria um movimento? Seria você se declarar ao mundo, colocando a sua cara para bater, mas em oposição a um cenário, a um determinado outro grupo. Por exemplo, a Tropicália se opunha tanto à direita quanto à esquerda, a chamada canção engajada. O Clube da Esquina, ele vai compor ali um cenário, mas não contra algum grupo. Ele vai, como diz os próprios versos da canção que você escolheu, de tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, que é uma outra frase sensacional, um verso lindíssimo, que está dizendo o quê? Tudo, a vida política, a arte, a cultura, a amizade, de tudo se faz canção. Então eles estão ali cantando o mundo da maneira deles. O Bruno, mas vamos lembrar que era uma época, né, a época da ditadura, 72, que se cobrava do artista o engajamento político. Exatamente. Né? Vários artistas sofreram preconceito. A turma do brega, então, nem se fala. Exatamente. Né? E aí, nessa postura, as pessoas se perguntavam, pô, mas e o Milton Nascimento é um cantor engajado? Travessia seria o quê? Alguns arriscavam e diziam que Travessia seria uma seresta modernizada. Uhum. E a dificuldade para você criar um rótulo. Na verdade, muitos dos integrantes vão se colocar contra qualquer tipo de rótulo. Okay. O que limita aquela criação, né? Uhum, bacana. Vamos fechar com música. Vamos lá? Péricles, mais uma? O que a gente ouve agora? Mais uma do disco do Clube da Esquina. Do que deu origem à série. Isso. Muito bom. Vamos lá. Sobrei. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Conheci as torres e os cemitérios,
Conheci os homens e os seus velórios. Eu olhava na janela. Os principais temas de cultura religiosa e o papel da religião na sociedade. Uma conversa franca, aberta e plural. A apresentação, professor Flávio Serra. Religare, conhecimento e religião. Segunda, 10h20 da noite. Patrocínio PUC Minas. Conhecimento que transforma. A PUC Minas é hoje uma das maiores universidades do país. Não somente pelo número de alunos, mas pelo diferencial que a acompanha desde sua criação. A consciência de que é preciso formar profissionais competentes e cidadãos capazes de interferir e participar na criação de uma sociedade mais justa e solidária. A marca PUC Minas está presente na vida de mais de 50 mil estudantes em seus cursos presenciais e à distância, tanto na graduação como nos programas de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Ao todo, a universidade oferece mais de 40 cursos de graduação, que recebem semestralmente, por meio de seu vestibular, cerca de 6 mil novos alunos. PUC Minas, o compromisso permanente com o conhecimento que transforma. Sensação de bem-estar.